2026 já começou arregaçando e a gente precisa entender algumas coisas de como que pode ser esse ano. E eu vou tentar sim responder a pergunta de vocês se a gente vai ter uma out-season de verdade ou não, né? A gente não tem, obviamente, como saber de tudo isso, mas a gente pode dar uma olhada. E de quebra, eu vou colocar aqui 10 tokens, tá? Que são a base da minha carteira. São os que eu estou comprando mais sempre que eu posso, né? Eu sempre falo isso, eu já fiz, aliás, vários vídeos de tokens separados aqui para vocês, mas eu queria fazer de uma forma diferente dessa vez. Eu não vou analisar todos os tokens em relação ao propósito deles, ao que eles fazem, né? Enfim, né? Qual que é o projeto, tá? Mas eu vou analisar em relação ao que aconteceu em 2025, né? E o que poderia ter acontecido. Então, por exemplo, janeiro de 2025, qual que era o preço desse ativo e qual que é o preço dele hoje, né? Porque são ativos que eu estou falando há, cara, mais de ano aqui se bobear, tá? Então vamos fazer esse tipo de análise. Eu vou abrir aqui para vocês quais são os 10 principais tokens da minha carteira. Obviamente eu tenho algumas outras coisas também que eu vou ganhando de airdrop ao longo do caminho e acabo mantendo. Ou eu vejo uma possibilidade legal em algum outro token, compro e me desfaço no meio do caminho, enfim. Mas esses 10 são os 10 que eu quero levar pro futuro, tá? Pro longo prazo. Lembrando, você só vai ganhar dinheiro nesse mercado no longo prazo, tá? E eu acabei de receber uma pergunta no grupo do meu curso falando exatamente isso. Pô, eu tô ainda no prejuízo na minha carteira, eu entrei muito no topo, e tudo bem, cara, tá tudo bem. O que importa é você, no futuro, poder falar o que eu falo hoje, né? Eu comprei BNB a $250. Eu comprei Solana a $30. Eu comprei Bitcoin a $27.000. Ethereum a 800. Isso é o que vai importar. Isso vai acontecer daqui a 3, 4 anos, tá? Então tenham paciência. Isso aqui não é tigrinho, não é loteria. Investimento é de longo prazo, beleza? Bom, vamos começar falando do Bitcoin. O Bitcoin, desde o finalzinho aqui de novembro, né? Foi dia 21 de novembro, aquela sexta-feira, que chegamos aos $80.000. A gente não baixou disso, ainda bem, tá? E começamos uma consolidação aqui. Eu tentei desenhar algumas linhas amarelas aqui no meio do caminho, só para pegar alguns fundos. Essa daqui, no caso, na casa dos 86 mil, um pouco mais recentes, tá? Mas ela foi furada em 18 de dezembro, mas depois o Bitcoin bateu várias vezes nela e ficou nesse quadrado aqui. Deixa eu desenhar o quadrado, que eu acho que fica mais claro para vocês verem. Um retângulo, na verdade, né? Eu tô considerando essa faixa aqui, tá? De consolidação, que eu achei interessante. Ela durou, vamos ver quanto tempo, mais ou menos. Daqui até aqui, 15 dias, tá? Estamos há mais ou menos 15 dias, agora um pouquinho mais, a gente furou ela finalmente, né? Mas ficamos 15 dias numa consolidação aqui, numa faixa de preço entre $90.000 e $86.000, que é ok, né? Uma variação razoavelmente pequena. Tivemos um bate e volta aqui, muito estressante para muitas pessoas, e eu ouvi muitas bobagens no meio do caminho, falando que a gente vai cair para 30 mil e coisas do tipo. Cara, isso é muito difícil de acontecer se não tiver algum evento externo, tipo guerra mundial ou coisa do tipo, tá? Mas, voltando à análise aqui, o que eu acho interessante a gente entender, né? Vamos pegar o gráfico diário, talvez. Eu acho que o diário deve dar uma boa ajuda aqui pra gente já. Em janeiro de 2025, a gente estava aqui, ó, nesta consolidação, tá? Isso aqui foi, ó, novembro a fevereiro de 2025. A gente finalmente rompeu em novembro de 2024, tá? Os $91.000. Batemos aqui em janeiro $110.000, né? Então a gente foi de 91 para 110. A gente, obviamente, bateu primeiro aqui os 108, voltamos para os 88 e voltamos para os 110. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte: a gente foi dos 88 aqui até os 110 em 7 dias, tá? A gente subiu 24% em 7 dias. Só para você ter uma noção de que isso é bem possível de acontecer, tá? Não é nada muito improvável. 7 dias, 24% de alta, tá? Uma coisa que a gente analisa que é ruim é que estamos no mesmo patamar de novembro de 2024, né? O Bitcoin, aliás, perdeu um pouco em relação a isso. Não dá para comparar janeiro de forma geral. Se a gente pegar 1º de janeiro, a gente estava mais ou menos aqui nos 94. Agora a gente está nos 91, a gente está um pouco abaixo, tá? Na verdade, do preço de um ano. Ou seja, o Bitcoin em um ano não andou nada. E tudo bem, não ter andado nada em um ano não é o que a gente esperava, mas lembra de tudo que aconteceu nesse ano? Foram tarifas, foi aumento de inflação no Japão. Cara, foram tantos eventos macroeconômicos, né? O anúncio da renúncia, não, mas da aposentadoria do presidente do Fed, né? Do Powell, que a gente teme tanto quando ele vai falar alguma coisa. Foram muitos eventos macroeconômicos que são o que regem, na verdade, a macroeconomia mundial.
e, consequentemente, o mercado de criptomoedas, né? Não se engane, esse negócio de ciclo de 4 anos, eu já falo isso há muito tempo, não faz o menor sentido, né? Só existem 5% dos bitcoins para serem minerados e isso não pode causar um efeito tão grande no mercado em relação aos outros 95 que já estão no mercado atualmente, tá? Não faz o menor sentido isso. Tivemos muitos eventos macroeconômicos e este ano eu sinto lhe informar que eu acho que não vai ser diferente. A gente já começou arregaçando, eu tô gravando aqui hoje, no domingo mesmo, 4 de janeiro, tá? E já começamos com a prisão do Maduro, né, do ditador da Venezuela. Isso pode mexer na economia global de uma forma boa, se a gente pensar do lado de que os Estados Unidos agora tem uma chance de explorar uma grande região petrolífera, né? Talvez não só os Estados Unidos, talvez exista um consórcio de países que vão poder explorar essas áreas de petróleo na Venezuela, que é um baita de um depósito de petróleo, tá? Um dos maiores do mundo, se não me engano, o terceiro ou quarto maior do mundo, reserva de petróleo. Isso vai ser, obviamente, incrível para a Venezuela se eles abrirem o mercado e deixarem outras empresas, outros países explorarem em troca de, obviamente, royalties e coisas do tipo, né? Mas isso vai trazer mais dinheiro para o mundo de forma geral, né? A gente está pegando a segunda ou terceira maior produção de petróleo, maior reserva de petróleo no mundo e jogando no mercado, tá? Isso pode ser ruim para o petróleo, né? Porque vai ter muito mais barris de petróleo entrando no mercado, então talvez quem faz short de commodities pode ser uma opção, fiquem atentos a isso. Mas, de forma geral, é possível que entre mais dinheiro no mercado. Em consequência disso, a gente teve, né, uma discussão política, que eu nem vou entrar nesse mérito aqui, mas um precedente que a China talvez tenha gostado, né? E a China pode querer invadir Taiwan a qualquer momento. Isso sim seria ruim para o mercado, macroeconomicamente falando, porque, se eu não me engano, Taiwan até hoje é responsável por 70% a 80% da produção mundial de chips, né, de microchips, placas de computadores e coisas nesse sentido. Não sei se já mudou esse número, tá? Não tenho os números atualizados, mas isso sim seria bem ruim para a economia mundial. Então percebe que a gente ainda está meio que pisando em ovos macroeconomicamente, tá? E por que eu estou falando isso? A respeito do ano passado, que a gente não saiu do lugar, a gente teve picos, a gente bateu o all-time high do Bitcoin, 126 mil dólares, né, quase 127 mil. Eu acho que a gente pode ter esses picos de novo, tá? É bem possível que a gente tenha esse tipo de coisa, mas depende muito do que acontecer no mundo. Se todo mundo gostar de invadir o amiguinho, vai ser meio complicado, né? Não acho que isso vai acontecer, tá? Taiwan já é outro rolê, né? Não é uma ditadura como era a Venezuela, mas não tem como saber, né, galera? Então é o seguinte, então qual que é a minha estratégia para esse ano? Continuo abrindo meus holds alavancados, tá? Para quem não sabe, tem vídeos aqui explicando essa estratégia e, obviamente, eu acompanho com a galera no curso. E eu tô abrindo agora uma segunda posição. Então, a minha posição principal fica na OKX e a minha segunda posição, que vai ser no altcoin, vou abrir na Coinbase. Por que eu tô abrindo em duas separadas? Primeiro, porque são as duas que vão ficar fora de toda a regulamentação brasileira, né? Que a gente ainda consegue usar, tá? Isso, eu já fiz vários vídeos aqui em dezembro a respeito disso, explicando isso, tá? E por que eu vou abrir em corretoras diferentes? Porque a margem de uma come a margem da outra. E eu fiz esse teste várias vezes, tá? Eu fiz, obviamente, com valores pequenos, mas deixando o meu preço de liquidação ali no Bitcoin, por exemplo, de 70 mil e o meu preço de, sei lá, BNB a 800 dólares, né? Quando começou a chegar perto do preço de liquidação do BNB, ele consumiu minha margem de Bitcoin e liquidou os dois ao mesmo tempo. Então, não podemos misturar as coisas. E aí, vou manter dessa forma, tá? Vou abrir hold alavancado? Vou abrir. Vou continuar abrindo. Porque eu acredito que a gente ainda vai ter picos de mercado, né? E principalmente agora, que não aconteceu nada muito grave ainda, eu acho que pode ser uma bela de uma hora pra gente ter esses picos de mercado, tá? Então, vou abrir sim hold alavancado Bitcoin, OKX, e não decidi ainda, vou avisar primeiro a galera do curso, mas talvez depois eu fale aqui qual que vai ser a altcoin que eu vou abrir na Coinbase, tá? Link pra você abrir conta nas duas tá aqui embaixo. E tem vídeos exclusivos delas aqui também, tá? Agora vamos analisar as 10 criptos que eu estou comprando sim, porque eu vou continuar comprando pro longo prazo, como eu comecei falando nesse vídeo, tá? São a base da minha carteira, são tokens que eu vou manter. Cara, pode explodir o mundo, pra mim não faz diferença. Eu vou segurar esses tokens e vou adicionar mais posição neles sempre que possível. E eu fiz algumas mudanças nos principais tokens. Só antes de eu falar deles aqui, na verdade já começando a falar, tá? Tô no gráfico semanal, só pra gente entender uma coisa que talvez muitas pessoas não entendam. A gente tá, deixa eu ligar aqui meu topos e fundos, numa estrutura de alta muito forte no semanal, desde novembro de 2022, tá? A gente nunca
perdeu os fundos semanais importantes, contando os 17 candles, respeitando a teoria de Dow. A gente nunca perdeu os fundos semanais e desta vez também não foi diferente, né? A gente chegou na mínima aqui de 80 mil, tá? Mais ou menos. E a gente teria que perder para virar realmente uma estrutura de baixa. A gente precisaria fazer o seguinte: perder este fundo aqui, ó, que está em 75, não conseguir fazer um topo maior do que esse aqui, no 127, tá? E aí eu vou colocar mais ou menos aqui, para sim continuar essa estrutura de baixa. Aqui a gente inverte a tendência e começa a cair. Por enquanto, são só recuperações de preço que a gente tem. São drawdowns, tá? Se você for pegar o gráfico do S&P nos últimos 20 anos, ele está fazendo exatamente esse mesmo movimento. Topos e fundos ascendentes, beleza? E qual que seria o próximo movimento do Bitcoin? Se você for olhar essa recuperação aqui, a gente está mais ou menos montando a mesma estrutura para depois bater o topo histórico, que foi aqui em 127 mil. Podemos chegar aqui perto dos 140 para talvez recuperar aqui até os 106 e daí por diante, tá? Primeiro token, obviamente, da minha carteira é Bitcoin, sempre vai ser Bitcoin. Eu tenho hoje, eu acredito que uns 60% a 70% da minha carteira em Bitcoin, tá? E eu queria mostrar isso para vocês. Agora vamos voltar aqui para o gráfico diário e a gente vai começar a analisar os outros tokens da minha carteira. Não tá em ordem de posição que eu tenho, tá? Mas tá aqui de uma ordem aleatória. Uma das posições que se tornou muito grande na minha carteira foi BNB. BNB eu acumulo há, cara, acho que 3, 4 anos, desde que eu entrei no mercado de cripto. E a minha compra foi mais ou menos aqui, ó, na parte, foi mais para trás aqui, ó, 23 talvez, acho que até menos. Aqui eu tô, obviamente, no gráfico da OKEx, né? Só tem até 2022. Mas foi por aqui, ó, 200 e pouco, $250, tá? Foi mais ou menos nessa faixa aqui as minhas compras de BNB. E sim, eu continuo acumulando. Por quê? Porque a gente já chegou aqui, ó, em $1.300. Foi tudo isso, cara. Foi tudo isso, ó, $1.377. E a gente tá com quase 50% de desconto. Essa daqui é uma fortíssima candidata para o meu hold alavancado, que eu ganharia 50% de desconto com uma alavancagem boa, tá? 50% de desconto em relação ao topo, né? É uma fortíssima candidata. Eu acho que faz sentido usar isso de uma forma de um position trade, tá? BNB é uma das que eu tenho bastante e vou continuar acumulando sempre que possível. Outra que eu tô gostando bastante de acumular agora, e aí é talvez um pouco mais específico, né? Se a gente for pegar aqui em janeiro de 2025, ó, ela tava nos $23, né? A gente está agora nos $13. O que ela está fazendo? É a AVAX, tá? O que a AVAX está fazendo aqui? Deixa eu colocar essa linha aqui. Ela ainda está no movimento de baixa em relação obviamente, aos topos dela, né? O topo dela, ó, 147, deixa eu ver se foi o topo geral mesmo. Foi, ó, 147. Eu tô fazendo essa análise aqui no gráfico diário porque eu acho mais fácil, tá? Pra gente ter uma visualização um pouco mais acertada, digamos assim, né? A VAX, ela tá $14. Ela também talvez seria uma opção pro hold alavancado, mas eu acho que ela ainda tá muito volátil, né? Ela teve um pico aqui em setembro, faz poucos meses, de 36, tá? Eu acho que é muito válida para trade, né? Com certeza absoluta, mas para hold alavancada eu acho que tem que ser alguma coisa um pouco maior, né? E aí eu ficaria entre as top 5, top, sei lá, 6, talvez 6, 7, desconsiderando, obviamente, as stablecoins, né? A VAX, qual que é a minha expectativa? Copa do Mundo, né? Ela fez uma parceria gigante com a FIFA, então eu acredito, sim, que ela pode voltar, pelo menos aqui, ó, por $50 este ano, tá? Eu acho que a VAX pode fazer um 3x aqui tranquilamente. É uma das minhas opções, tá? Então já falamos Bitcoin, BNB e Avalanche. Bom, outra que eu tenho bastante, e eu acumulei aqui na casa dos $30 lá para trás, também aqui perto de 2022, que foi quando eu fiz, acho que a minha maior posição, não sei se foi, acho que 21 ou 22, perto disso, tá? 30 e poucos dólares aqui em Solana. Eu consegui juntar bastante Solana. E a Solana também, hoje, é uma das que eu continuo acumulando, porque além de ter, obviamente, muita usabilidade, né? O ecossistema da Solana é gigantesco, então tem muita coisa de DeFi que eu uso de Solana, precisa de liquidez, empréstimos estruturados e coisas do tipo. A Solana é uma que muito provavelmente consegue bater o all-time high de uma forma razoavelmente rápida, tá? A gente vê uns pontos de consolidação aqui bem interessantes. Deixa eu colocar essa linha estendida aqui, ó. Muito nitidamente, ela respeita bastante essa casa dos $118 aqui, né? Perto dos 120.
E ela tá perto de romper uma resistência aqui, uma LTB, tá? No diário. Ou seja, eu acho que pelo menos para trade aqui vai ser bem interessante pegar um tradezinho de Solana. Vou deixar um capital separado para isso também, tá? Solana é uma das minhas maiores posições e vai continuar sendo. Outra que é mesma categoria para mim, tá? Mas eu tenho um pouco mais de assimetria na minha visão, é a Sui. A Sui, ela tá praticamente no primeiro patamar que eu comecei a acumular a Sui. Eu comecei a acumular na casa dos 1,50, eu acho. Faz, sei lá, quando que tava? 1,50. Primeiro, eu preciso ver qual que foi o primeiro vídeo que eu fiz dela aqui, mas deve ter sido para 2024, tá? E ela tá, novamente, né, tentando romper primeiro uma resistência aqui, uma resistência horizontal, tá? Onde ela já ficou algumas vezes, que é exatamente essa casa aqui dos 1,80. Tá chegando perto, mas a Sui foi talvez uma das que mais me decepcionou, porque ela não saiu do lugar, absolutamente não saiu do lugar de forma nenhuma, né? Diferente da BNB, que em um ano, vamos ver, eu esqueci de mostrar isso, né? Deixa eu voltar aqui na BNB. A BNB, um ano atrás, ó, em janeiro de 2025, tá? Ela tava aqui na casa dos 600 e alguma coisa. Então ela subiu bastante, bateu lá no 1.300 e alguma coisa, e agora 894. Então a BNB foi uma das poucas, deixa eu pegar aqui, vai, uma média, tanto faz, que fechou no positivo esse ano. Foram 40%. Então a minha carteira, graças a ela, ficou razoavelmente positiva nesse ano, né? Não sofri tanto assim com a minha carteira, tá? Mas, voltando para a Sui, eu acredito que a Sui pode sim recuperar e vir de novo aqui na casa dos 4 e alguma coisa. E esse aqui é o all-time high dela, 5,39, 5,40, né? Não tá tão ruim também, eu acho que dá para chegar tranquilamente na Sui. Outra que eu tô acumulando razoavelmente bem é a Aave, tá? Eu gosto muito desse protocolo. Eu acho que é um dos principais hoje de DeFi, né? No mundo de DeFi. E a Aave também, ó, teve um all-time high aqui de $400, mais ou menos, e ela tá 165. Ou seja, tá bem descontada. E, na teoria, né, se a gente for considerar esse topo aqui, ela é a que tá mais perto de romper essa LTB. E eu acho que dá pra considerar assim, ó, porque já teve alguns toques aqui, algumas tentativas, né? É possível que ela faça um pivô de alta aqui e já comece a subir. Então a Aave é uma das que eu acho que faz sentido talvez já, pelo menos ficar de olho pra trade, mas de forma geral, para acumulação na minha carteira, ela é uma das que eu tô mais acumulando agora, porque eu tenho pouco dela, tá? Então eu tô rebalanceando a minha carteira em relação a isso. Próxima, que tá na mesma categoria, mais ou menos, em termos de posição na minha carteira, que eu ainda não tenho muito, Hyperliquid, tá? Hyperliquid, para mim, é a Binance descentralizada. É uma das que com certeza vai entregar muito, porque o mundo cripto está cada vez mais tendendo a se tornar descentralizado. O que isso significa? Muitas regulações surgindo o tempo todo em todos os países. E as pessoas não querem, né? As pessoas têm direito ao anonimato, têm direito à sua própria, ao seu próprio sigilo bancário, digamos assim, no mundo cripto, né? E por isso a Hyperliquid tem ganhando bastante força. Ela, cara, do lançamento, ela bateu aqui $9 em abril de 2025, ela foi lançada mais ou menos nos 20, bateu 9 e foi direto para $59, ou seja, ela tem força, é um token razoavelmente novo, tem, sei lá, um ano mais ou menos, vai fazer um ano ainda. Para mim, é uma das principais apostas para esse ano, Hyperliquid. De novo, isso aqui para mim, cara, é uma narrativa que vocês têm que dar uma olhada, tá? Tokens talvez de anonimato, acho que não, mas plataformas descentralizadas sim fazem bastante sentido. E aí Aave se encaixa nessa categoria e Hyperliquid também. Agora uma que não tem, infelizmente ainda não tem na OKX, e por isso pode ser uma boa de uma oportunidade, é a Caspa. A Caspa tem uma comunidade gigantesca, cara. Eu tô comprando ela na L-Bank, né, que também já fiz um vídeo da L-Bank aqui. É uma corretora sem KYC que eu tô usando, tá? Para alguns trades específicos. Mas a Caspa tem uma comunidade gigantesca. Foi um dos meus vídeos mais vistos no ano passado. O que me surpreendeu muito. É uma espécie de Bitcoin 2.0. A mineração de Caspa é bem interessante, o processo de mineração deles. Tem muita coisa para acontecer ainda. Ela não está listada nas principais exchanges ainda, está listada em corretoras de segundo tier, na verdade. E por isso mesmo, ó, se você for considerar o preço, outubro de 2023, aqui, quando a gente teve o lançamento dela, na L-Bank pelo menos, né? Agosto de 2023, ó, ela estava no mesmo preço de agora, cara, de 3 anos para frente, né? É muita coisa. E ela já bateu aqui 0,21 centavos, ou seja, ela está 5 centavos agora. Então você tem um upside na Caspa aqui gigantesco, tá? 309%. Obviamente, aqui a gente começa a minha parte da carteira, que são posições menores, né? São posições um pouco mais arriscadas, um pouco menores,
mas que tem um upside muito maior, tá? E a Caspa, pra mim, é uma das que podem performar muito bem esse ano. Outra que eu ainda tô apostando, porque tem uma narrativa muito boa, e tá num preço ridículo desde o lançamento, tá a 13,0013 centavos, né? Um centavo de dólar. É a Plume. A Plume é uma narrativa de RWA, tá? De tokenização de ativos do mundo real, né? Principalmente focada em imóveis nos Estados Unidos, ou seja, é um mercado trilionário, né? E a Plume é uma das poucas que está atacando esse mercado de uma forma talvez um pouco mais precisa. Então, de novo, é uma posição bem menor, que tem um upside gigantesco, né? Eu acho que ela pode, não sei esse ano, né? Mas enfim, se ela voltar ao all-time high dela aqui, são 1000%. E pela capitalização de mercado dela, né? Ela ainda é muito pequena. Vamos dar uma pesquisada aqui na Plume no Core Market Cap, só para vocês terem uma ideia. A Plume está na posição 405 do Core Market Cap. Ela está muito lá para baixo. Tem 60 capitalização de mercado, 56 milhões de dólares, tá? É muito pouco ainda. Ou seja, essa daqui é a aposta da aposta, mas o projeto é muito bom, tá tudo certo por enquanto. Questão de narrativa. Assim que ela começar a criar mais marketing e mais coisas, né, relacionadas a isso, né, mais possibilidades relacionadas a isso, eu acho que ela pode ganhar bastante posição de mercado, tá? Então, Plume é uma das que eu já falei aqui, eu tô acumulando, não esperem que ela vai explodir e chegar em 1000% tão rápido, mas, de novo, longo prazo. Por último, nem temos gráfico ainda, né, acabou de ser lançado aqui na OKX, tá? E aí eu tô falando de OKX, é El Salvador, beleza, galera? Lighter. A Lighter é uma espécie de concorrente, tá, da Hyperliquid. Eu acho que hoje talvez a principal concorrente da Hyperliquid, junto com a Aster. Então, Lighter eu ainda não tenho praticamente nada, né? Tô começando agora a acumular. E fica de bônus. Lighter e Aster são as duas que eu tô comparando para acumular junto com Hyperliquid, mas Hyperliquid sempre vai ser uma posição maior, tá? Por último, só pra gente dar uma olhada aqui, coloquei os percentuais de aumento, né, de variação, na verdade, anualizados, tá? Ou seja, a gente já começou o ano razoavelmente bem, só 4 dias, né? Não tem muito o que fazer, mas ó, XRP já subindo quase 14%, Dogecoin 30%, Cardano 20%, algumas caindo aqui, mas talvez não tanto ainda, né? Sui subindo 22% já, Shiba Inu 35%, tem umas bem expressivas, tá? E aí, em relação a 30 dias, 60 dias e 90 dias. Percebe que nos 90 dias a gente ainda tá bem negativo, né? Eu queria fazer essa conta aqui anualizada, mas eu não achei nenhuma plataforma que fizesse de um ano para o outro sem ter um trabalhinho de montar aqui. Mas dá para você ter uma ideia, né? Com os gráficos que eu mostrei aqui, dá para ter uma ideia de que a gente ainda precisa andar bastante esse ano. Enfim, são essas as minhas posições principais para 2026. Acredito que a gente vai ter muita volatilidade esse ano, cara, em relação a política, né? Mas graficamente falando e economicamente falando, né, a gente tem perspectivas muito boas, né? Muitos ativos batendo topos históricos sem parar, né? Incluindo S&P 500, ouro, prata, tudo batendo topo histórico sem parar. E eu acredito que cripto pode também entrar nesse jogo e 2026 pode ser um ano muito bom pra gente, principalmente por motivos macroeconômicos, né? Então a gente vai ter talvez uma nova exploração de petróleo no mundo. A gente teve o fim do quantitative tightening no final do ano passado. E entramos teoricamente no quantitative easing, onde o Fed já injetou acho que uns 20 e poucos bilhões na economia americana de formas diferentes, não injetar diretamente, mas de algumas formas diferentes, né? Provendo empréstimos, emitindo títulos. Ou seja, tá tudo caminhando bem para 2026, mas são só 4 dias. Cara, eu acho que é isso. Queria deixar aqui registrado, né? E pra gente acompanhar esse ano como é que vai ficar essa carteira. Se as minhas escolhas foram boas ou não. Eu acredito que vão ser, de forma geral. Espero que 2026 seja um ano animal pra gente. E, de novo, né? Eu tô reformando esse canal aqui. Vai ter muita coisa nova em 2026. Parceiros diferentes pra vocês, né? Que o meu trabalho aqui é informar vocês e vocês que tomam a escolha. Né? É isso que eu faço. Mas sempre os principais parceiros estão aqui embaixo na descrição. Abrindo conta nessas empresas, comprando com o meu link, você me ajuda demais a monetizar o canal. E esse ano eu quero bater 100 mil seguidores. É uma meta bem agressiva, é mais que triplicar o tamanho do meu canal, mas eu acho que é possível. Me ajuda nisso? Então deixa o like aqui, comenta qualquer coisa aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e vambora para 2026 ser animal pra gente. Feliz ano novo!